Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início a mais um programa Família, um projeto de Deus. Nós estamos transmitindo esse programa no nosso canal 126 da Embratel e também no canal 85 da Sky Aberta, como também no nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. O tema hoje do nosso programa é o Filho da Sunamita. Gostaria de apresentar os pastores que estão aqui conosco hoje. Pastor Douglas, que é capelão da Escola Dodge, Eduardo Dodge. Pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo. E aqui também conosco, pastor Herbert, que é o diretor do Instituto da Escola Eduardo Dodge. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo. Nós vamos então dar início com o pastor Douglas, lendo o texto, abrindo o tema que vamos tratar nesse programa. Amém. O texto está no livro de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 18 e 19. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com segadores. E disse ao seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. Bom, pastor Marcelo, pastor Elber, esse texto chama muita atenção porque a reclamação do filho é justamente uma dor na cabeça. E trazendo aqui para a nossa conversa, um programa sobre famílias, de conselhos do Senhor, nós podemos dizer que nós percebemos e acompanhamos o dia a dia que o lugar das grandes batalhas hoje estão na mente do homem. Principalmente quando nós falamos dos filhos, das crianças. A mente hoje é um palco das grandes batalhas. Quando nós olhamos aí o nosso mundo ao redor, nós percebemos que o mundo que aí está procura sempre formatar a mente das crianças. E para nós que somos servos do Senhor, quando nós examinamos os valores da palavra, nós vemos o quê? Que esses valores que o mundo está tentando trazer, trazem enfermidades para a mente. E nós podemos ver que muitos filhos, muitas crianças estão sofrendo porque as mentes estão enfermas. Então, acho que um bom início aqui, essa reclamação da criança. Ai, a minha cabeça. E, Herbert, hoje toda a mídia, o trabalho comercial, tudo que é produzido visa muito a mente da criança, como se a mente de uma criança estivesse sob ataque. É muita informação, lógico que é boa, muita informação que pode trazer até uma certa perturbação. O que um pai, quais são os pontos que você identifica no texto que são assim interessantes para nós abordarmos sobre família? Irmãos, isso que nós temos visto hoje, aqui no texto, deixa muito claro a importância que o mundo tem de angariar os seus seguidores, e eles vão justamente na mente. A palavra do Senhor lá em Colossenses fala que nós temos que tomar cuidado com as vãs sutilezas, os detalhes, a forma que o mundo vive, as suas filosofias. E o interesse hoje do mundo ele é minar a mente da criança. Há um tempo atrás, até por experiência profissional, nós vimos as crianças um pouco mais resistentes e adolescentes para jovens já com essa questão da ansiedade, das depressões, dos problemas neurológicos relacionados ao medo, ao pânico. E cada dia que passa, nós vamos vendo isso descendo cada vez mais as idades, Então, se alguém me perguntasse, por exemplo, há 15 anos atrás, profissionalmente na educação, nós não vimos uma criança de 11, 12 anos com uma coisa dessa. Elas eram ativas, felizes, Então, o texto fala assim, que crescendo o filho. Essa coisa do crescimento hoje do mundo mudou muito, Porque para nós, por exemplo, para nós espiritualmente, existem as fases de aprendizado da criança. Então nós temos os bebês, os pequenos, os intermediários. O mundo ele já não quer mais isso.
o mundo quer adiantar as fases. Então, hoje, os adolescentes, os jovens, eles são adolescentes, os adolescentes são crianças, a idade mental. E a cabeça vai implodindo, né? Implodindo, criando traumas. E, infelizmente, né, irmãos e pastores, nós estamos vendo isso de uma forma assim, muito exagerada até. A palavra é essa. É muito difícil dizer isso sem o temor do Senhor, nós não teríamos solução. Precisamos do temor do Senhor. Por isso que criar os nossos filhos, né, depois nós discutiremos aqui, nós precisamos do milagre, porque o mundo ele é muito astuto. E um ponto que torna o desafio maior em relação à mente é porque a mente ela não está limitada ao tempo e ao espaço. E então a criança ela pode estar dentro de um quarto, mas a mente dela está nela quando ela teve 3 anos, que aconteceu um fato, ela está pensando no futuro, o que ela vai ser, e até em questão de espaço, ela está ali no quarto, ela está pensando, eu podia estar agora na praia, eu podia estar em Nova York, eu podia estar no interior. Então a mente não tem o limite que o nosso corpo tem. Sim. Ela pode viajar no tempo, no espaço, em qualquer lugar. Então isso dificulta aos pais, muitas vezes, a identificar alguma coisa, porque é algo muito intrínseco. Mas, porém, sempre há sinais. Uma mãe sensível, acho que é um tema bom para a gente depois falar sobre essa mãe dentro desse contexto. Uma criança, e aí pais que conhecem os seus filhos, sempre ele vai falar. Não vai falar muitas vezes verbalmente. Por exemplo, uma criança que é muito brincalhona, alegre, de repente ela começa a ficar muito calada. Às vezes ela está muito em silêncio. Às vezes, aquele silêncio é um grito. Ela está gritando. Você vai, às vezes, uma criança que é dócil, que é tranquila, e ela começa a ficar muito agressiva. Ela começa a responder de uma forma que não respondia ou na escola, ou com os pais. Ela, na verdade, nem sempre ela está sendo simplesmente malcriada, mal educada. Ela está pedindo assim, atenção, olhem para mim, eu quero ser percebida aqui dentro. Então, se os pais estiverem atentos a essa comunicação não verbal, muita coisa pode ser percebida. Isso tem até a forma de vestir, de falar e de comer. Isso é ver o que não está sendo dito, fundamental. Eu acho que o pastor Marcelo tocou no assunto, que a gente volta aqui no primeiro versículo, de ter essa percepção. O filho procurou primeiro ali uma resposta do pai. Ele trouxe um questionamento. Pai, está doendo a minha cabeça. No primeiro momento, o pai o que ele faz? Não, encaminha para a mãe. Né? É importante também os pais se voltarem para os filhos. O filho trouxe uma preocupação, trouxe uma reclamação, ele designou para a mãe resolver. Né? Então acho que é importante também, tanto o pai quanto a mãe, ter essa sensibilidade do crescimento do filho, das fases, daquilo que ele expressa, como o pastor Marcelo colocou aqui, né, Helber? Nós temos isso aqui, sem dúvida, isso que o pastor Marcelo falou, e você, Douglas, né? A mãe, ela tem uma visão que os pais não têm, né? Então, nós somos pais aqui, nós não estamos de forma nenhuma desmerecendo, nem descaracterizando a posição do pai, mas a mãe, ela tem uma visão completamente sensível ao sentimento dos filhos, né? E isso que o Douglas falou, e que o senhor falou, pastor, as mães, elas veem assim no instante. Aconteceu, elas estão vendo. E aquelas que têm por alguma necessidade ou situação, dificuldade no tempo de ver isso, é um motivo de atenção, porque isso que o senhor falou, do que não está sendo visto, é o que é mais difícil de reverter. Eu vou dar um exemplo para exemplificar o que eu estou falando. Quando eu era jovem, né, existiam 4 canais de televisão e a gente não tinha nem prazer de assistir televisão porque, enfim, o negócio era as brincadeiras manuais, eram os esportes, as brincadeiras em grupo coletivo, e isso se perdeu. Então as crianças, elas crescem sem coletividade, elas crescem sem coordenação motora, porque hoje o recurso tecnológico que isola o menino dentro do quarto, numa tela ou numa situação antissocial, ele é muito grande. Eu até comento nos jovens, né, da igreja
Porque é muito mais difícil ser jovem hoje do que ser jovem há tempos atrás, porque a informação é muito grande. São muitos canais, muitas formas, muitos acessos, e é tudo na mente. Hoje, pastor Marcelo e Douglas, existe uma preocupação muito grande da ciência em estudar a dopamina, né? Todo mundo fala disso, que é a resposta bioquímica que o cérebro tem a recompensas rápidas. E isso é o que mais tem gerado problemas na mente. Então, a dor da mente que hoje nós enxergamos na sociedade, que são os problemas neurológicos, eles geram isso aqui. Quando a criança ela chega a verbalizar, aí ela já passou do estágio que o senhor falou. Porque primeiro ela sofre nela. Aí ela está ali. Depois ela verbaliza. Quando ela verbaliza, aí é um problema a mais. A mãe, aqui, né, acho que já os companheiros vão dizer, ela pega os filhos e já coloca numa posição. Porque ela já entendeu ali que há situações, irmãos que nos ouvem, né, as mães, que a ciência ela não resolve mais. Só Deus. Porque o mundo ele tem uma facilidade muito grande de causar traumas e a dor aqui ela é visível, né? Nós podemos ver isso na rua, nos lugares públicos, e as crianças elas vão se adaptando assim. E um fato que claramente está ocorrendo as crianças estão tendo uma mente muito agitada. Como é muita informação, tudo é muito rápido, o computador viu muito rápido. Uhum. Então, e essa mente agitada, ela vai refletir também em uma alma inquieta. Uhum. Porque tudo está interligado. O homem também está tudo interligado. Então, essa mente agitada, essa mente que não para, essa mente que quer consumir. Porque no final, de tanto consumir, a mente fica viciada. Uhum. Né, a certas ali substâncias que são produzidas. E essa mente que produz essa alma inquieta, então aí cabe realmente a intervenção do governo dos pais. Uhum. Nós, dentro do possível, mas também que seja no bairro, sem nenhum custo, de colocar os filhos para fazer um esporte, para incentivar a estar com os amigos, quando nem sempre é possível, mas a trazer amigos para dentro de casa, o pai produzir esses momentos que vai estar cuidando da saúde do filho. Quando a gente falou aqui também da mãe, eu acho outro ponto importante, é quando ela coloca o filho na cama do profeta. Então vamos ver o sentido espiritual disso. O profeta é a profecia. Uhum. A cama é o lugar onde você descansa. Então, é descansar na profecia. Existe profecias, existe promessas sobre nossos filhos. Promessas que foram feitas individualmente e promessas que estão na Bíblia, que são universais a todos que servem ao Senhor. Então é muito importante essa mãe que passa por esse desafio imenso que é criar um filho hoje, ela saber descansar nas promessas do Senhor. Por quê, Douglas? Senão ela também adoece. E se ela adoecer, se ela entrar em desespero, se ela entrar numa angústia, como ela vai cuidar de um filho se ela também está enferma? E é o que nós estamos tendo muito esses casos, inclusive dentro do Evangelho. Mães que estão adoecendo espiritualmente, emocionalmente, Sim. mentalmente, reflexo que ele chama de o codependente. Né? A doença dos filhos, como elas perdem o controle e não conseguem, elas começam a adoecer. Aí é a hora de descansar na cama do profeta. Né? É o que o pastor disse aqui, as mentes hoje estão aceleradas, não só das crianças, mas os adultos também. Então é uma sociedade que vive mesmo essa mente acelerada, o acúmulo de informações. Se os pais não se cuidarem, também trazem um prejuízo para os filhos, né? Então, uma mãe, e aí nós vemos aqui que mãe espiritual, né? Ela já pede, ela sabe aonde pedir o socorro, ela não se desesperou, o filho estava enfermo, né? O filho veio a falecer, mas o que ela fez? Ela coloca na cama do profeta. É isso que uma mãe espiritual faz. Apesar dos desafios de criar um filho, dos desafios de um filho adolescente, né, Helber? Uhum. De combater tudo isso que está ao nosso redor, descansar nas profecias é o melhor remédio. Né? Não se desesperar,
mas confiar em Deus. Isso aí. Né? Confiar em Deus, porque o Senhor tem feito promessas sobre os filhos. O Senhor é conosco. Então as mães que estão nos acompanhando, as famílias que porventura possa estar passando por momentos difíceis, saibam, nós temos aonde descansar os nossos problemas, confiar no Senhor, coloca na cama do profeta e o Senhor vai operar um milagre, né, Elber? Pastor Marcelo e Douglas, tem uma coisa que essa senhora fez que, assim, a gente não tem condições de ensinar ninguém a isso, porque a criação dos filhos tem que ser de acordo com o que os companheiros estão dizendo aqui. Mas olha o que ela fez. Ela pegou o filho, colocou nos joelhos, orou até o meio-dia. Quando o filho morreu, então no entendimento dela, ela viu que ela não tinha mais o que fazer. Então ela colocou aqui nos joelhos, fez ali a oração, o filho dela colado nela, ela colocou na cama do profeta, descansou na profecia e ela fechou a porta. O que isso pode ser entendido para nós? Tem coisas que nós passamos com os nossos filhos que somos nós e Deus. Nós e o Senhor. Não tem que ficar conversando, discutindo, porque o recurso é do Senhor. Descansar na promessa é descansar na promessa. Porque às vezes a ansiedade, isso que o pastor Marcelo disse, é outra coisa que nós vemos muito, né? A mãe, ela entra num estado de preocupação tal que ela perde até um pouco do sentido da coisa. Mas essa aqui não. Essa aqui é o exemplo, né? Ela pegou, ela orou, aí quando ela viu que ela não tinha o que fazer, ela colocou na cama do profeta. Que foi o que gerou a profecia para ela, a bênção para ela, foi uma experiência completa, né? Que, o texto que antecede aqui. E ela fechou a porta e dali para frente o Senhor opera. Então, há experiências que nós vivemos no silêncio com o Senhor. Então, os nossos filhos, eles não são assunto de conversa. Os nossos filhos são assunto de oração. Muito bom. Então, nós temos que orar, nós e o Senhor. E eu vejo isso, né, até na escola, as pessoas têm mais necessidade de contar do que de confiar, né? Então essa mulher, ela confiou. E essa abordagem, vamos até um pouco além. Há assuntos que só Deus, né, pode resolver. E nesse texto tem uma coisa muito interessante, companheiros, que é o seguinte, que o cajado não resolveu. Sim. Porque talvez inicialmente tem assuntos que você procurando um pastor, há vários assuntos, inclusive, que uma palavra de um pastor, e aí entendendo que é uma palavra que vem também da parte do Senhor, palavra de sabedoria, da vivência dele, o pastor vai dar uma palavra e naquele conselho pastoral se resolve muita coisa. Não era esse caso, porque o homem de Deus enviou Geazi à frente dele com o cajado. Ó, você vai descer, você pega o cajado, você passa no rosto do menino, desceu, passou e não resolveu. Há questões de nossos filhos que pastor nenhum vai resolver, que o cajado não vai resolver. Mas o que mais impressiona no texto é que ela percebeu isso. E ela discerniu isso. Por quê? Quando ela estava lá no Monte Carmelo com o homem de Deus, e que então o homem de Deus era simplesmente o profeta Eliseu, nada menos que isso. Sim. Quando ela envia, ele pegou o cajado dele, porque o cajado na nossa mão não é nosso, é dele, é do homem de Deus. Olha, toma aqui o meu cajado, deu a ordem, você vai lá. Ela fala assim, não, eu não vou com ele. Eu não vou com ele, eu vou ficar aqui, eu só vou contigo. Ela não sei como, lógico, o Senhor deu um discernimento para ela, que ela entendeu que eu não vou com Geazi, e acertou no discernimento, né? Que ele fez tudo. Então é aquela mãe que compreende que certas coisas mais profundas do seu filho, certas coisas ali muito ligadas a uma natureza humana, que é só Deus, é só o homem de Deus, aqui é a figura de Jesus, né? O Deus que se fez homem. E ele está sempre à disposição, né? Para nos ajudar. Pastor Marcelo, acho que ela sabia o que ela estava passando em casa, né? Então ela sai, ela fecha a porta, ela deixa o problema lá, o desafio, e ela sabia que Geazi não poderia resolver. Então a mãe, né, a serva do Senhor, ela sabe o desafio que ficou em casa. É um filho que já estava perdido. Né? O que o pastor poderia fazer, né? Mas o Senhor faz o milagre. Então é confiar no milagre. Muitas vezes é o milagre que resolve, não vai ser o remédio, não vai ser o profissional, não vai ser aquela conversa mais dura. É o milagre de Deus. Amém. É o milagre de Deus. Olha, esse assunto daria um outro programa. Glória a Deus. Tão bom que é. Verdade. Glória a Deus.
Estamos chegando ao fim do nosso programa. Douglas, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Herbert, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Nós estamos chegando ao fim desse programa. Ela chorou aos pés do Senhor, a sunamita. E ela só queria uma coisa do homem de Deus. Vem na minha casa. Ele desceu. Ele entrou na casa. Quando ela saiu, ela deixou a porta fechada. São assuntos que estão fechados dentro de nós. Mas ela abriu a porta para o homem de Deus. Jesus é o Deus que se fez homem. Faça como aquela mulher, se esse é o seu caso. Porque ele vai descer. Ele vai entrar na sua casa. Você tem um problema secreto? Abre a porta para ele. E quando ele entrar, ele vence e transforma morte em vida, lágrimas em louvor. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor a todos. Família, um projeto de Deus.